Então, olha só, a galera que está me seguindo agora, fica ligado aí porque eu vou corrigir vários simulados. Eu vou gravar várias aulas, postar aí para vocês. E eu vi que essa semana aí nós tivemos vários inscritos no canal e a intenção aqui é só ajudar mesmo. Vou colocar várias aulas de matemática, física, português, redação. E isso vai, com toda certeza, contribuir para que vocês passem aí nos concursos que vocês quiserem. Esse simulado é um simulado do aprovação virtual, que foi feito no dia 19/7, simulado Escola Naval, tá? E português, esse aqui é o segundo dia de provas, né? O primeiro é matemática e inglês, o segundo é física e português. Tá, eu estou corrigindo por hora só a parte de língua portuguesa, mas em breve vou começar a corrigir as outras matérias também, tá? Então, quem já me conhece vai ver que eu vou corrigir português, matemática, física, e até estou pensando em fazer uma redação, e aí peço a compreensão se eu errar alguma coisa, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Eu vou conseguir contribuir para que vocês entendam como é que se faz a redação, como é que qual é a técnica correta, o que vocês têm que fazer, o que evitar, como escrever algumas coisas, tá? Isso vai servir para ajudar vocês, beleza? No site da aprovação tem alguns produtos deles lá que eu tenho um cupom de 10% de desconto, né? E o cupom é CAPWILLIAM10, tá? CAPWILLIAM10. Então, se você quiser comprar alguma coisa lá do aprovação virtual, você coloca como cupom CAPWILLIAM10, beleza? E aí, William com 2 L's e AN WILLIAN 10, CAP William 10. Aí você vai ter lá 10% de desconto, tá bom? Vamos lá. Então, esse texto aí do velho marinheiro, eu pensei em ler esse texto, mas acho que vai demorar muito, vai ficar muito extenso. Eu acho que a gente precisa ir direto, nesse caso, para as questões. Quem quiser ler o texto, é só procurar, esse texto é famoso, da Escola Naval, dos concursos da Marinha. É só você pesquisar na internet que você vai encontrar e aí você dá uma lida nele, tá? É um texto bem legal, eu dei uma lida agora, achei muito interessante. E aí agora vamos aí para a questão 21, que dá 1 a 20 é física, de 21 a 40 é de português. Então, em que opção ocorre apenas o uso denotativo da linguagem? O uso denotativo é aquele real, que não é figurado, que nós não utilizamos figuras de linguagem. Né? Acariciou-me o rosto e disse que eu estava lindo de uniforme. Aqui não existe nenhum tipo de figura de linguagem, nenhum sentido figurado. Então, aqui já é a nossa resposta. Né? A cada passo havia um novo esforço esperando. Esforço espera alguém? Não. Então, aqui é uma linguagem figurada. Por isso sou marinheiro, porque sei o que é espírito de navio. Navio tem espírito? Acho que não, né? A lembrança me retorna aos dias da ativa e morro de saudade. Alguém morre de saudade? Não. Então, linguagem conotativa, linguagem figurada. Minha vida, agora que olho para trás, foi toda
de pequenos sucessos. Então, não é que ele está olhando para trás, ele está lembrando, né, do tempo passado. Então, linguagem figurada. Resposta, letra A. Beleza. Questão 22. Sei que quando minha hora chegar, no último instante verei, em velocidade desconhecida, o navio. Em que opção está corretamente justificado o emprego do tempo verbal destacado nesse fragmento? Então, verei. Verei, ele está tendo aqui a certeza de que ele verá alguma coisa. Indica o desejo? Não. Não é desejo, ele verá. Ele tem certeza. Marca uma probabilidade? Não. Esperança? Não. Expressa a certeza de um acontecimento que ainda está por vir. Então, letra D de dado. Beleza? Número 23. Em que opção a reescritura do texto senti-me homem de verdade, como se estivesse dando adeus aos tempos de garoto, manteve o mesmo sentido dado pelo autor? Isso aqui é uma questão muito tradicional nos concursos de oficiais. Né? Normalmente tem esse tipo de questão, e não apenas uma vez na mesma prova. Você faz essa questão umas 2, 3 vezes na mesma prova. Então, vamos lá. Então, senti-me homem de verdade, o qual estivesse dando adeus aos tempos de garoto. Então, aqui, senti-me homem de verdade, como se estivesse dando adeus. Então, aqui está comparando, né? Beleza? Posto que estivesse dando adeus aos tempos de garoto, senti-me homem de verdade. Senti-me homem de verdade, tal qual estivesse dando adeus aos tempos de garoto. Senti-me homem de verdade, porquanto estivesse dando adeus aos tempos de garoto. E letra E, uma vez que estava dando adeus aos tempos de garoto, senti-me homem de verdade. Então, senti-me homem de verdade, o qual estivesse dando adeus aos tempos de garoto. Então, aqui não é comparação, é relativo, né? Posto que estivesse dando adeus aos tempos de garoto, senti-me homem de verdade. Senti-me homem de verdade, tal qual estivesse dando adeus. Então, aqui, a nossa resposta é a letra C. Senti-me homem de verdade, como estivesse dando adeus aos tempos de garoto. Então, o tal qual é a nossa resposta. Beleza? Belezinha? Letra C de casa. Aqui é relativo. Tá? Aqui é uma ideia de concessão. Beleza? Certo? Aqui também. Na letra E. Beleza? Então, 24. Em que opção o autor, ao reportar-se ao passado, emprega um termo cujo sufixo tem valor intensificador? Então, tem que ter valor intensificador. Certo? Até as durezas, porque passamos, são saborosas ao lembrar. Então, saborosas. A palavra aqui é sabor, osas. Então, aqui não tem um valor intensificador. Quando saí de bordo, parei no Portaló, voltei-me para a bandeira. Então, aqui não tem sufixo. Aqui é desinência. Tá? Desinência de tempo, né? E pessoa. Beleza? Que bom se pudesse voltar ao começo, vestir aquele uniforme novinho. Então, aqui é a nossa resposta. Por quê? O sufixo in
está intensificando que o uniforme é muito novo. Então, letra C de casa. Beleza? 25. Na epígrafe, homenagem aos marinheiros de sempre e para sempre, qual o valor semântico estabelecido pelas preposições destacadas? Então, vamos lá. Homenagem aos marinheiros. Isso aqui é o seguinte, os marinheiros de sempre, né? Que ele se refere aos marinheiros já formados de todos os tempos, certo? E aqui é a finalidade, atividade, fim do marinheiro. Ele é marinheiro para sempre. Uma vez marinheiro, sempre marinheiro. Então, finalidade, para sempre. Então, aqui tempo, aqui finalidade. Esse é o valor semântico das preposições destacadas. Beleza? Esse texto aqui também dá para a gente passar, isso aí você pega esse bizu, porque nem sempre você precisa ler o texto, isso aí depende do concurso. Se você pegar um concurso em que você vai ter que saber a ideia principal do texto, que você vai ter que saber o que o texto quis dizer, isso aí sim você vai ter que ler o texto. Quando você não tem questões que se refira a esse tipo de questão, que se refira à ideia central, ao que o autor quis dizer, aí você não precisa ler o texto, tá? Mas preste atenção. Em que opção não há ideias que se opõem? E o pequeno cavaleiro, destemido e intimidado, então aqui se opõe, né? É uma forma de domar as vagas do presente, presente e passado. Presente e passado. Então, há uma ideia que se opõe. Eu, Mário, conheci quando pela primeira vez aprendi que a vida não é a arte de responder, mas a possibilidade de perguntar. Então, responder e perguntar. É quando, atrás do verde e azul do estante, o desejo se alucina num cardume de flores no jardim. Então, aqui não há uma oposição. O mar é isso. É quando os vagalhões da noite se arrebentam na aurora do sim. Então, noite e aurora. Certo? Resposta à letra D de dado. Para se referir ao mar, o autor emprega a expressão metafórica. Certo? Então, vamos lá. Campo de tulipas da Holanda. Segundo parágrafo. O sacerdote que deixa o iniciante no limiar do sagrado. O pequeno cavaleiro destemido e intimidado. A hidra que ondeava 1000 cabeças. A garrafinha de água salgada. Então, ele quer se referir ao mar. Campo de tulipas da Holanda. Segundo parágrafo. Então, vamos lá. E a cena continuou. Resguardado pelo irmão mais velho, que se assentou no banco do calçadão, o adolescente ousado e indefeso caminha na areia para o primeiro encontro com o mar. Ele não pisava na areia, era um oásis a caminhar. Ele não estava segundo parágrafo, tá certo. Ele não estava mais em Minas, mas andava no campo de tulipas da Holanda. Então, ele não está falando aqui do mar, né? Não está falando aqui do mar. Certo? Agora, a letra B é uma forma... Não, aqui não, aqui. O sacerdote que deixa o iniciante no limiar do sagrado. Aqui não tem nada a ver com o mar, né? O pequeno cavaleiro destemido e intimidado também não está se referindo ao mar aqui. A hidra que ondeava 1000 cabeças. Então, a hidra é o mar. Ondeava. O mar ondeava 1000 cabeças. Então, como se tivesse
né, ondeando ali aquele navio cheio de gente. Então, letra D é a nossa resposta. Beleza? Garrafinha de água salgada não tem nada a ver com o mar, né? Agora, a hidra que ondeava mil cabeças é o mar. E aí é uma expressão metafórica. Beleza? 28. Em que opção o verbo destacado permite apenas o uso da próclise? O que é próclise? Próclise é antes, certo? Antes do verbo. É o pronome colocado antes do verbo. Então, eu posso começar uma frase, um período, com o pronome oblíquo? Não. Então, nesse caso aqui, deveria ser lembrou-me. Beleza? Seria ênclise, certo? Lembrando que mesóclise, ou seja, no meio, só se for futuro do pretérito ou futuro do presente, certo? Agora, que se assentou no banco do calçadão só pode ser próclise, porque temos aqui um pronome relativo. E lá nas regrinhas da colocação pronominal, você vai ver que quando há um pronome relativo, ele puxa o pronome para frente, determinando aí a próclise do pronome oblíquo em relação ao verbo assentar. Beleza? Então, é essa a nossa resposta. Certo? Mas eu devo lhes revelar. Nesse caso aqui, é uma locução verbal. Em casos de locução verbal, certo? Você tem dois casos. Primeiro, em relação ao verbo auxiliar. No verbo auxiliar, você pode ter próclise ou ênclise. Beleza? E quando o verbo principal for gerúndio ou infinitivo, que é esse caso aqui, você pode ter próclise ou ênclise também. Só que tá certo aqui? Tá. Só que ele é próclise só do verbo principal. Em relação ao verbo auxiliar, ele é ênclise. Então, ele quer próclise. Não é essa. Beleza? Nesse caso aqui tem uma vírgula e ele já começou com lhes. Eu posso fazer isso? Não, tem que ser digo-lhes. Está errado isso aqui. Beleza? Então, ele se desfolha em ondas e não para de brotar. Então, nesse caso aqui, ele desfolha-se, que é um pronome reflexivo, certo? Que opção obedece plenamente? Então, aqui, a resposta é a letra B. Que opção obedece plenamente à modalidade padrão da língua portuguesa? Então, ele quer saber qual é a opção correta. Para muitas pessoas, o barulho das ondas do mar, ao mesmo tempo, fascinam e assustam. O barulho das ondas fascinam e assustam. O barulho fascina e assusta. Os jovens e os sonhadores costumam escrever. Posso ter essa vírgula aqui, separando o sujeito do verbo? Não posso. É extraordinário a alegria, então. É extraordinária a alegria. Beleza? Ou é extraordinário a alegria. Beleza? Nesse caso aqui, é extraordinária a alegria. As pessoas urbanas e apressadas não veem nada demais nas paisagens. Então, não veem, não é não veem. Prudência é necessário quando se entra ao mar, transmutado pela ressaca. É aquele mesmo caso de proibido a entrada ou proibida a entrada. Beleza? Então, prudência é necessário. Está certa a letra E. Tranquilo? 30. No trecho, carioca, com esse modo natural de ir à praia, valoriza o mar.
Há um exemplo de uso de acento grave indicativo de crase. Em que opção o acento grave está corretamente empregado, de acordo com a norma padrão? Para conhecer o mar, foi a pé. Quem vai, vai a algum lugar. Só que pé é palavra masculina. O pé. Então, aqui não teria crase. Você não tem crase antes de palavra masculina. Então, ele quer corretamente empregado. É uma grande alegria comparecer a esta festa na praia. E aí? Quem comparece, comparece a algum lugar. Esta festa na praia. Tem crase aqui? Sempre desejou mostrar o mar às suas queridas irmãs. Então, desejou mostrar. Quem quer deseja mostrar alguma coisa, o mar, objeto direto, a alguém, às suas queridas irmãs. Então, tem crase aqui. Beleza? Pô, mas aí na letra B ficou aquela dúvida. É uma grande alegria comparecer. Quem comparece, comparece a algum lugar. Esta festa na praia não tem o artigo feminino na frente. Então, esse A aqui seria única e exclusivamente preposição. Como é que eu faço para saber se teria artigo na frente? Faz uma frase começando com esta festa na praia. Esta festa na praia foi legal. Então, não pede o artigo. Não tem artigo. Então, esse A é apenas preposição do verbo comparecer. Beleza? Quando voltava da escola, viu as amigas. Então, aqui, quem vê alguém. Então, aqui é só artigo, então não tem acento grave. E aqui não tem acento grave antes de verbo no infinitivo. Antes de verbo não tem crase. Tem crase antes de substantivo feminino. Beleza? Que opção pode substituir o pronome sublinhado no trecho certa vez o adolescente ainda nas montanhas? Certa vez, adolescente ainda nas montanhas, li uma crônica onde um leitor de Goiás pedia à cronista que lhe explicasse, enfim, o que era o mar. Então, de acordo com a norma padrão, sem alterar o sentido do enunciado. Então, perceba que esse enunciado ele foi feito para você se perder. Então, se você não prestar atenção no que você está lendo, no que a questão está te pedindo, você vai errar. Então, o que ele quer? Que nesse trecho, você pode substituir esse onde por quais pronomes. Certo? Por qual conectivo desse você pode substituir o onde? Beleza? Onde, certa vez, o adolescente ainda nas montanhas, li uma crônica, onde um leitor de Goiás, então, ele leu uma crônica em que um leitor de Goiás pedia à cronista. Beleza? Certo? Letra D de dado. Repara que qualquer outra já não vai dar certo. A qual? É a qual? Ó, certa vez, adolescente ainda nas montanhas, lia uma crônica. A qual um leitor de Goiás pedia que lhe explicasse. É esse o sentido? Não é esse o sentido. Ele leu uma crônica em que um leitor de Goiás pedia. Ele pedia à cronista que ela explicasse na crônica. Certo? Em que? Beleza? Quando? Tem nada a ver, né? Cujo um leitor? Não, tem nada a ver. Aonde? Certo? Aonde não tem nada a ver com... É o contrário de onde, né? Aqui expressa movimento, né? Aqui é movimento. E aqui não. Aqui é fixo. 32. Em que opção o comentário sobre as palavras sublinhadas está correto?
E o irmão, lá atrás, respeitoso. O sufixo oso forma adjetivo sublinhado a partir de um substantivo. Então, certíssimo, né? Respeito, sufixo oso, que formou um adjetivo a partir de um substantivo respeito. Certíssimo a letra A. Beleza? Vamos passar para 33 para ir logo não tomar muito seu tempo. Em que opção houve mudança da classe gramatical do termo destacado? Então, você tem que ver a classe gramatical. Certo? Era um oásis a caminhar. Então, caminhar aqui é verbo e não deixa de ser verbo. Certo? O oásis está caminhando. É o irmão lá atrás, respeitoso. E o irmão lá atrás, respeitoso, era a sentinela, substantivo. Convertendo a arma em caneta ou lápis. Então, caneta, substantivo ainda. Que a mesa interior marulhavam lembranças. Então, marulhar continua sendo verbo. O mar é um morrer sucessivo. Então, aqui você pegou um verbo e transformou e substantivou esse verbo. O mar é um morrer. Certo? Então, esse verbo morrer está substantivado. E aí você vê a presença de um artigo indefinido se ligando ao morrer, substantivando o verbo. Beleza? Letra E. Em que opção a reescritura do trecho amanhã vou te apresentar o mar? Perceba que aqui, isto soava assim, amanhã vou te levar ao outro lado do mundo. Amanhã te ofereço a lua. Tudo ter segunda pessoa. E o que você pode ver aqui? Que tudo tem que ser em segunda pessoa. Certo? Lo não é segunda pessoa. Lê. Também não é. Eu li aqui de novo. Então, a única é a letra C. Porque você é a segunda pessoa do discurso. Embora as formas verbais, quando concordam com você, estejam na terceira pessoa. Mas você é um pronome de segunda. Então, amanhã vou apresentar o mar a você. Isto soava assim. Amanhã vou levá-lo ao outro lado do mundo. Amanhã eu lhe ofereço a lua. Acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Tá certo. Substituiu você por a segunda pessoa, que era T. Foi? Esse outro texto também não precisou ler. Para você ver. Uma questão ou outra você precisa voltar no texto. Nessa daqui, praticamente nenhuma você precisa voltar. Certo?
Em que opção o significado do termo sublinhado está correto? O português é sem sombra de dúvida. Então, não é impreterivelmente, é indubitavelmente. As palavras usadas pelos falantes em cada país constituem um imenso e inesgotável. Então, efêmero tem fim, certo? É esgotável. Inesgotável não tem nada a ver com efêmero, justamente o oposto, certo? Desde que todos esses 7 tivessem ratificado. Ratificado é confirmado, né? Corrigido é retificado. Então, não é a letra C. Quero aproveitar para sublinhar uma realidade muitas vezes escamoteada, ou seja, escondida, contrário de exibida. Na votação que o parlamento português fez há escassos meses desse segundo protocolo. Então, parcos quer dizer poucos, né? Então, é a letra E. 37. Então, vamos lá. 36. Em que opção a reescritura do trecho, que só o tempo e as trocas culturais podem ajudar a serem conhecidos melhor por todos, mantém corretas as relações concordantes em sentido? Então, aqui, que só o tempo e as trocas culturais podem ajudar a serem. Então, esse serem pode ser serem ou ser. Ele pode flexionar ou não. E aí, o que está correto aqui seria a letra C, que só o tempo e as trocas culturais podem ajudar a ser conhecidos melhor por todos. 37. Em que opção a afirmativa a respeito da pontuação está correta? Em se possa mostrar tanto quanto possível uniforme, de modo a poder prestigiar-se com uma língua internacional de referência, tem vindo a ser feitas tentativas para caminhoneiros na direção de uma ortografia comum. A vírgula após referência pode ser substituída por ponto final sem prejuízo do sentido. Ponto final aqui, você possa mostrar, tanto quanto possível, uniforme, de modo a poder prestigiar-se como uma língua internacional de referência. Então, um ponto aqui vai mudar o sentido, né? Porque se possa mostrar, tem vindo. Então, isso aqui, o sujeito de tem vindo, você já está errado com essa vírgula, né? Que aí você está separando o sujeito do verbo. E aqui não tem nada a ver esse ponto que vai continuar separando. Provavelmente nunca chegaremos a uma língua portuguesa que se seja escrita de modo exatamente igual por todos quantos a falam de formas bem diferentes. Uma vírgula após o advérbio provavelmente e um ponto e vírgula depois da palavra portuguesa tornaria o período mais claro e não alteraria seu sentido. Provavelmente, vírgula. Beleza, advérbio deslocado, botou vírgula. E depois, vírgula depois da palavra portuguesa. E aí você vai estar pegando uma oração restritiva e vai torná-la explicativa, vai mudar completamente o sentido. Então, não está correto. Quero aproveitar para sublinhar uma realidade muitas vezes escamoteada, escondida. Portugal foi o primeiro país a ratificar o acordo ortográfico, logo em 1991. Os dois pontos introduzem o oposto explicativo? Não, né? Porque aquilo está informando, né, qual é essa realidade escamoteada. Porque assim não aconteceu, foi necessário criar protocolos adicionais, o primeiro para eliminar a data de 94. As vírgulas após aconteceu e adicionais, aqui e aqui, podem ser substituídas por parênteses, uma vez que o trecho foi necessário criar protocolos adicionais, é uma
informação acessória. Não é uma informação acessória. Tanto é que o que vem depois se refere aos protocolos adicionais. Beleza? Então, não é acessório. Se fosse acessório, isso que vem depois não se referia ao que está entre vírgulas. Não obstante existirem na sociedade civil portuguesa, como aliás acontece em outros países, mesmo no Brasil, vozes que eu acho inadequado ou irrelevante, os travessões foram usados para delimitar o comentário do autor. Exatamente. Não obstante existirem na sociedade civil portuguesa, como aliás acontece em outros países, mesmo no Brasil, então isso aqui é uma opinião do autor. Então, letra E é a nossa resposta. 38. Assinale a opção em que a reescritura do texto resulta em alteração de sentido. A reescritura, de novo, essa questão já é a terceira da prova, hein? Assinale a opção em que a reescritura do texto resulta em alteração de sentido. Não obstante outras poderem ter mais falantes, apesar de outras poderem ter mais falantes, de modo a poder prestigiar-se como uma língua internacional, de modo a poder prestigiar, além de poder, então aqui é uma relação de causa, né? E aqui é de adição, né? Então aqui resulta em alteração de sentido. Então essa é a nossa resposta. Desde que, contanto que, para que, com o intuito de finalidade, como escrevia, consoante escrevia, então, letra B de bola. B de bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande. Em qual opção o pronome relativo exerce a mesma função sintática que o termo sublinhado? Então, mesma função sintática, desde que todos esses 7 ou tivessem ratificado, até então, tivessem ratificado o objeto direto, certo? Nunca chegamos a uma língua portuguesa que seja escrita. Nunca chegamos a uma língua portuguesa. Uma língua portuguesa seja escrita, sujeito do verbo ser, pronome relativo. Mas o acordo ortográfico que está em curso de aplicação pode ajudar. Mas o acordo ortográfico pode ajudar. O acordo ortográfico está em curso de aplicação, sujeito do verbo estar. Na votação que o parlamento português fez há escassos meses. Na votação há escassos meses. A votação, o parlamento português fez a votação. Então, objeto direto do verbo fazer. Letra C é a nossa resposta. Em que opção a afirmação feita está correta? O vocábulo então significa em momento futuro. Em o acordo ortográfico, entre os então 7 países, então, nesse caso, em momento passado, não futuro, certo? No trecho, Portugal foi o primeiro país a ratificar o acordo ortográfico logo em 1991. O termo destacado estabelece uma relação de conclusão. Então, aqui não estabelece uma conclusão, uma relação de conclusão, de marcação de tempo, né? No trecho, se todos os restantes estados tivessem procedido de forma idêntica, desde 94, que a nossa escrita seria já bastante mais próxima, o termo sublinhado exprime a noção de concessão ou condição. Condição. O parlamento português fez há escassos meses e há em Portugal uma firme
Determinação, o verbo haver indica tempo decorrido e existência. Então, exatamente, né? Há escassos meses, né? Meses atrás. Há em Portugal. Então, existência. Está certíssimo, né? Em sonoridades e musicalidades bem distintas, advérbios de intensidade. É um bem precioso. Um bem precioso, substantivo, né? Então, os termos subsidiários têm a mesma classe gramatical? Não. Então, letra D de dado. Beleza? Para você que gostou, continua ligado, que haverá mais aulas e correção de simulantes. Beleza? Um beijo em todos e um forte abraço.